capítulo 11. Eu vou ler somente do 23 ao 26. 23 ao 26. 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 26. Que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Eu quero perguntar aos irmãos: o que, ou em que, ou de que se consiste a Santa Ceia do Senhor? O que tem na Santa Ceia do Senhor? Quem pode me falar? Fala alto. Pão. Mais o quê? Suco de uva. Né? Ou simboliza o vinho. Naquela época a Bíblia fala de vinho. Suco de uva. Agora eu pergunto também aos irmãos: o que isso simboliza, amados? O corpo e o sangue de Cristo. O corpo e o sangue de Cristo. Mais o quê? Comunhão. Mais o que, mano? Sacrifício do Senhor. Sacrifício. Quem pode ainda sugerir mais uma coisa que falta? Compromisso. Compromisso. Ainda tem mais uma que eu queria que os irmãos se arriscassem em falar. Memória. O quê? Memória. Memória. Mas ainda não é isso. Tem mais. Tem mais. Eu vou dar mais uns segundinhos para os irmãos e a gente começa. Hã? Anunciar. Não. Amor. Arrependimento de uma vez. Já falaram. Mas olha só, amados. Eu sei que é um assunto tão comum, né? Para nós cristãos, Santa Ceia é sempre um assunto tão comum. Mas, às vezes, a gente se esquece de pequenos detalhes. E são esses pequenos detalhes que eu quero só relembrar os irmãos, porque eu sei que os irmãos já sabem. Mas, relembrando os irmãos, isso nos traz a responsabilidade. Isso nos faz valorizar esse momento que nós teremos aqui. Porque o que eu estou aqui esperando que os irmãos me respondessem é que também a Santa Ceia anuncia a volta do Senhor Jesus Cristo. Ela anuncia a volta do Senhor. Tá? E são detalhes assim que nós esquecemos ao longo dos anos. E é isso que eu quero tratar com os irmãos, porque muitas das vezes acabamos não dando o devido valor à Santa Ceia, como era para ser dado. O temor, a responsabilidade, o carinho por ceiarmos. A Santa Ceia, amados, ela também nos faz, nos torna participantes da natureza divina do nosso Senhor. Ela nos torna participantes da natureza divina do nosso Senhor. É como Pedro fala lá em 2 Pedro, né? Bota lá pra gente. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina,
havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A Santa Ceia do Senhor me torna participante da natureza de Deus. Como os irmãos já disseram, nos traz à memória os sofrimentos que Jesus passou por nossa causa. Nos faz lembrar da morte de cruz. Porque naquela época, quem era pendurado numa cruz era visto como maldito e ele se fez maldição por nós. Então a Santa Ceia também nos faz lembrar disso. Nos faz lembrar da profecia da sua vinda, como a gente disse. A Santa Ceia, nós devemos praticar, participar, até que Ele venha. Não é algo que a gente pode escolher fazer ou não. Temos que fazer. A Santa Ceia representa a união com o Senhor, que sustenta a nossa vida espiritual. Aí entram pessoas e dizem, mas o que me sustenta com o Senhor é eu viver de acordo com a palavra, é eu ter uma vida de oração, isso que me mantém de pé. Então, se você fosse estudante da palavra, veria que a Santa Ceia te dá união com o Senhor. E quando nós ceamos, já que ela anuncia a volta do Senhor, isso era para criar em nós, toda vez que nós cearmos, criar em nós a expectativa, o desejo, o anseio pela volta de Jesus Cristo. Entende? E são esses assuntos que nós vamos falar aqui. Veja bem, lá em Lucas 22, 19, foi o próprio Jesus que instituiu a Santa Ceia. Jesus estava sentado à mesa com seus discípulos. E ele toma o pão e dá graças e diz, este é o meu corpo, que é partido, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. E esse fazer isto, amado, que Jesus falou, não foi só para aquele momento. É uma ordem, um imperativo. Fazer isto. Jesus, ele mesmo, na noite em que foi traído, porque Paulo vem escrever no texto base que nós lemos, que na noite em que foi traído, ele tomou o pão e disse. Então, nesse momento de Lucas 22, 19, era a noite que Jesus haveria de ser traído. E ali eles participavam sem saber da última Páscoa, a última ceia juntos, e sem entenderem naquele momento de que a morte de Jesus era, como João escreve no capítulo 1, versículo 29, era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Naquele momento em que eles estavam sentados ali, eles talvez não tinham ideia do que estava acontecendo. Mas Jesus, ele pega o pão da graça e fala, esse é meu corpo que é dado por vós. Esse é o corpo, essa é a morte que eu passarei para que o pecado seja retirado do mundo. Entenda uma coisa, amados. A gente, quando olha esse momento da Santa Ceia de Jesus com os discípulos, eu imagino que talvez não tenha sido um momento de muitas palavras, de muita conversa, sabe? Porque Jesus já sabia o que havia de acontecer. Então, embora estivessem todos sentados na mesma mesa, ceando, comendo do pão, bebendo o vinho, naquele momento, Jesus, ele diz essas palavras. Ele pega o pão, ele dá graça, ele diz que é o corpo dado, ele diz que é o sangue. E naquele momento, amados, imagino eu que talvez no coração de Jesus houvesse ali, talvez um aperto. E eu acredito, amados, me leva a acreditar de que essas palavras tenham saído do fundo do coração de Jesus.
com todo amor, com todo carinho, quando ele diz, esse é meu corpo que é dado por vós. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Essas palavras de Jesus, quando eu imagino Jesus dizendo, eu não imagino Jesus dizendo assim, mas eu fico imaginando a intensidade que deveria haver quando Jesus pronunciou essas palavras. Quando os discípulos ouviram Jesus falando sobre isso, eu me leva a acreditar, me leva a entender que talvez eles não tivessem entendido por conta da intensidade que Jesus falava essas palavras. Eles não tinham ideia do que ia acontecer naquele momento, ou após aquele momento. Mas Jesus, ele fala, esse é o meu corpo que é dado por vós. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus institui ali então a ceia para lembrarmos hoje da sua morte e também da sua volta. A sua morte e a sua volta. E como eu disse, amados, isso não foi algo que ele falou ali naquele momento. Ele não falou fazer isto agora. Esse fazer isto é um imperativo, é uma ordem. Olha, fazem isto ou façam isto. Veja que lá em Mateus 26 e 27, ele diz, 26, Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse, olha, tomai, comei. É uma ordem. Jesus não perguntou assim, você quer comer? Você quer beber? Eu imagino Jesus pegando o pão e falando assim, toma, come, come, come. Porque esse é meu corpo. É uma ordem. Jesus não perguntou, vocês gostam de pão? Então come aqui um pãozinho. Vocês gostam do suco? Então toma aqui um suquinho. Não. Jesus, ele pegou, partiu e falou, toma, come. Da mesma forma, ele falou, vê o versículo 27. E tomando o cálice, dando graças, disse, bebei dele todos. Jesus não perguntou se gostava. Jesus não perguntou se queria. Jesus, ele tomou, tomar é pegar, tá? Mas tá aqui na mesa, ó. Tomou e falou, olha, toma, beba. Todos. Era necessário que eles entendessem o propósito. Era necessário que eles entendessem o sentido, o significado. Paulo nos escreve nesse texto base, ainda no versículo 24 e o 25, que ele fala do pão e do cálice, ele ainda bota assim, fazei isto. Assim como a gente leu lá em Lucas, palavras do próprio Jesus Cristo. Fazer isto. Amados, o que eu quero destacar? Primeira coisa, não é opcional. Santa Ceia não é algo que você vai optar. Hoje eu quero participar. Hoje eu não quero. Eu não sei se eu vou participar, não. É algo que foi uma ordem para nós cumprirmos. Temos que participar. Temos que comer do pão e beber do suco, que representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Além desse sentido da morte e da vinda,
ela também nos anuncia o que faremos no céu. Sabia disso? Que no céu também cearemos. Amém? Amém. Vamos ler lá em Mateus 26, 29. Só o versículo 29. Bota aí. Olha o que Jesus diz. E digo-vos que, desde agora, ó, estamos comendo. Ou seja, a partir desse momento, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco. Agora onde? Agora onde, igreja? Agora onde, igreja? No reino de meu Pai. Hoje participamos aqui. Mas nós participaremos junto com Ele naquele grande dia. Hoje estamos aqui. Mas naquele dia Ele estará conosco. E nós participaremos juntamente com Ele. Então toda vez que você e eu participamos da Santa Ceia, não é só beber um pão, comer um pão e beber um cálice. Nós também estamos, em minhas palavras, ensaiando como participaremos naquele grande dia. Toda vez que você e eu participamos da Santa Ceia, estamos fazendo um ensaio de como será no céu. Lá estaremos juntamente com Ele. E é por isso, amados, que lá em Tito 2,13 nos mostra que nós aguardamos, ou quando ceiamos, nós aguardamos a bendita esperança e manifestação da glória do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É por isso que vamos aguardando. Cada vez que ceamos, aumenta a nossa esperança, renova a nossa esperança, porque sabemos que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, estaremos ceando com Ele nos céus. Ela nos dá força para aguardarmos a bendita esperança. Jesus, Ele também diz que o cálice é o Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? Uma nova aliança. Não é isso? Um novo pacto, um novo acordo, né? Só que tem um detalhe. Como testamento, Jesus ele foi o testador, né? Ele escreveu o testamento. Não é isso? Só que quando que um testamento entra em vigor? Quem pode me dizer? Depois da morte. Depois da morte. Se você escrever um testamento para o seu filho e para a sua filha, esse testamento ele só vai ter valor depois que você morre. Enquanto você está vivo, esse testamento ele vai ficar guardado. A morte de Jesus, muitas vezes nós pregamos que, né, foi para a remissão dos nossos pecados. E é isso, foi remissão dos nossos pecados. Só que nós nos esquecemos do pequeno detalhe. Que se Ele nos deu o Novo Testamento, era necessário que Ele morresse para que o testamento entrasse em vigor. E a Bíblia diz isso. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 16 e 18, a 18. Hebreus, capítulo 9, versículo 16 a 18, ele diz: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. O Antigo Testamento, Moisés teve que sacrificar um animal e derramar sangue sobre o Antigo Testamento. Aquele pacto, aquela aliança que Deus faz com o povo no Antigo Testamento, foi selado com sangue. Entende? Agora no Novo Testamento, o próprio Jesus
ele sela esse testamento com o seu próprio sangue. Ele entrega, ele diz: Pai, está consumado, está pronto. É chegado o reino dos céus. E agora ele morre para que entre em vigor, para que venha valer o testamento que ele deixou. E hoje nós vivemos esse testamento por causa da morte dele. Hoje nós temos a aliança, hoje nós temos a certeza da vida eterna, porque ele morreu na cruz para que entrasse em vigor essa promessa. Ele selou essa promessa com o seu sangue. Amados, quando nós lemos lá em Romanos, no capítulo 6, por exemplo, nós vemos Paulo falando sobre o batismo nas águas. E quando nós aprendemos sobre o batismo nas águas, nós vemos que o batismo nas águas, ela simboliza a morte de Cristo. Palavras do apóstolo Paulo. Ela simboliza a morte de Cristo por nós. E essa tal morte se refere ao mundo e à nossa identificação com o Senhor. E Paulo vem escrever em Colossenses que assim como ele ressuscitou, nós ressuscitamos pela fé em Cristo Jesus. Então, em outras palavras, o batismo nas águas, nós morremos para o mundo e nascemos, ressuscitamos juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Nós nascemos de novo. Nós temos agora um novo nascimento. Já que o batismo, ele sacrifica o velho homem e nos faz nascer de novo e nos traz agora a comunhão com o Senhor, a Santa Ceia simboliza a morte de Cristo em nosso lugar, para nos livrarmos do pecado da morte. Quando ceamos, nós lembramos que, olha, era para eu estar lá. Quando você se batizou nas águas, você disse: não, assim como Cristo morreu, está morrendo o meu velho homem. E assim como ele ressuscitou, estou levantando um novo homem. Só que quando ceamos, nós olhamos para a cruz e falamos assim: obrigado, Jesus, porque era eu que era para estar lá. Era eu que era para estar pendurado lá e não o Senhor. E essa Santa Ceia, ela simboliza a morte de Cristo. E se formos ler o finalzinho, bota lá Apocalipse 13, 8, o finalzinho do versículo, ele diz que já estava morto desde a fundação do mundo. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus, no seu plano de salvação, sabendo que a humanidade não iria ser merecedora, já deixou definido. E o que nós temos que fazer hoje? Só glorificar a Ele, porque Ele morreu em nosso lugar. Só servir a Ele, porque Ele morreu em nosso lugar. Era para ser nós. O batismo nas águas, amados, também significa que o crente se une a Cristo. E assim começa uma nova vida, através da regeneração, em virtude da regeneração espiritual. A Santa Ceia do Senhor agora é como se o Senhor viesse a nós para nos trazer santificação, nos trazer força, sustento, fortalecimento. Então nós ceamos. E já que participamos do corpo de Cristo, isso gera em nós força, gera em nós fé, gera em nós anseio pela sua vinda, e isso nos torna mais fortes. Enquanto você se batizou para confessar diante dos homens que agora você estava se unindo a Cristo, a Santa Ceia do Senhor vai te trazer fortalecimento. Quando você se batizou, você nasceu de novo, e nascer basta uma só vez.
Mas uma vez que você nasceu de novo e está em crescimento, o alimento tem que ser constante e diário. E quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos fortalecendo esse novo homem. Estamos fortalecendo esse novo ser. Por que fortalecemos, amado? Porque nos lembramos que Ele vai voltar. Porque nos lembramos que estaremos ceando com Ele no reino do Pai. Isso vai me trazer vigor, isso vai me trazer anseio, isso vai me trazer a necessidade de me manter na vontade de Deus. Por último, amados, para nós encerrarmos e fazermos a Santa Ceia. A ceia, ela nos traz a comunhão com o Senhor. Mas veja bem, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partirmos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Sabe o que isso quer dizer, amado? O batismo nas águas estreita a tua comunhão com o Senhor. A Santa Ceia, ela estreita a tua comunhão com o próximo. Com o próximo. É necessário estar em comunhão para participar da Santa Ceia. É necessário termos comunhão uns com os outros para participarmos da Santa Ceia. Olha o que Paulo está dizendo. Não é através do sangue que nos traz essa comunhão? Não é através do pão que temos essa comunhão? Não é por causa de um bem comum que sentamos todos à mesa para comer? Como é que vamos sentar à mesa para comer se não tenho comunhão com quem está ao meu lado? Amados, eu venho de um tempo em que as pessoas vinham à frente no dia de Santa Ceia para pedir perdão no caso de terem cometido alguma coisa errada contra o próximo. As pessoas vinham à frente e se consertavam diante de toda a igreja. Elas não tinham medo de se expor. Sabe por quê, amados? Porque o temor era maior. O temor era maior. O entendimento dessa comunhão era muito maior. E as pessoas não participavam de qualquer maneira. As pessoas não agiam de qualquer maneira. E eu quero chamar a atenção à igreja, para que a gente não deixe esse temor se esfriar, para que a gente entenda o valor da Santa Ceia, para que a gente entenda o propósito da Santa Ceia. Não trate esse momento com desdenho. Se der, eu participo. Se não der, eu não participo. Ah, para mim, não vai dar. Não! Você é batizado nas águas, você está em comunhão, então não perca a oportunidade de participar da Santa Ceia. Não trate isso aqui como, é só um dia de Santa Ceia. Não é só um dia de Santa Ceia, amados, é a Santa Ceia do Senhor. Porque o que mantém a minha vida espiritual é minhas orações, é ler a Bíblia. Não, é a Santa Ceia também. E eu aprendi, amados, no meu discipulado para batismo, de que se tem um culto que um crente batizado não deve faltar, é culto de Santa Ceia. Os outros cultos pode até acontecer de faltar,
Mas é Santa Ceia, você vai mover céu e terra para você estar no culto Santa Ceia. Se estiver trabalhando, vai pedir folga no trabalho. Você vai, se estiver viajando, programe a sua viagem para que você não falte a Santa Ceia. Foi assim que eu fui ensinado. Porque é a Santa Ceia do Senhor, amor. Sabe por que a gente não sente a presença de Deus como deveria sentir no dia de Santa Ceia? É porque a gente está tomando Santa Ceia, comendo um pão e bebendo um suco. Passe a partir de hoje olhar para esses princípios que nós falamos aqui. É a volta do Senhor Jesus que está sendo anunciada. É o nosso ensaio para o céu. Ele nos traz a natureza divina, nos torna participantes da natureza divina. Nos traz a comunhão uns para com os outros. E se nós entendermos verdadeiramente o sentido da ceia, quem está enfermo pode ser curado, pessoas podem ser transformadas, podem ser libertas, ao participarem da Santa Ceia. Mas para que isso aconteça, amados, precisamos dar o devido valor à Santa Ceia. O significado, o propósito, a intenção, por que fazemos isso? Para que fazemos isso? Então não participe da Santa Ceia de qualquer maneira, amados. E olha para a gente encerrar, João 6,53. Para você que quer, fica com desdenho. Se der eu participo, se der eu como, se der eu vou. Olha o que Jesus diz, palavras do próprio Jesus. Do 53 ao 58. Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Tem o que, amado? A vida eterna. E eu o que? No último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aleluia. Este é o pão que desce do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Amados, não trate com desdém. Palavras do próprio Jesus Cristo. Quem participa tem a vida eterna. Quem participa tem vida em si mesmo. Então, se você não é batizado nas águas, segue aí o meu conselho. Procure se consertar e se batizar o mais rápido possível. Se você já é batizado nas águas, não tem nada que te impeça de tomar a Santa Ceia, então não perca tempo. Intensifique mais ainda o sentido dela na sua vida e adore ao Senhor. Amém?